Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 36. Eu vou colocar a vinheta para passar, enquanto estiver passando a vinheta, não esquece não, se inscreve no canal, curte, compartilha, vamos espalhar essa palavra de Deus. Quanto mais a gente curte, quanto mais a gente compartilha, mais o YouTube entende que o vídeo é relevante. Amém, querido? Logo depois da vinheta, vem comigo que eu vou te explicar Gênesis 36. Amém, querido? Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 36, mais um encerramento de fase, uma nova fase no livro de Gênesis. Mas olha, antes da gente explicar, se você é novo por aqui, eu vou colocar aqui em cima um card explicando para você onde é que está a série Gênesis. Você vai clicar nesse card. Se esse card não aparecer, você vem aqui embaixo onde está o meu nome, Pastor Alexandre Santos. Quando você apertar no meu nome, ele vai te levar lá para o meu canal, lá para o Ministério Caminhos. E lá você vai ter lá vídeos e playlist. Você vai em playlist e escolhe série Gênesis e você vai ter todos os 35 episódios que nós já temos. A série Gênesis é uma forma de estudo intensivo do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro lindo que diz a nossa origem, conta a história da nossa origem, como Deus nos criou. Por isso que é tão importante a gente conhecer, porque explica muita coisa a respeito da nossa existência. E é uma forma da gente ler a Bíblia. Eu leio, você lê, e eu tento tirar dúvidas teológicas, eu tento te explicar o livro de Gênesis e trago sempre uma aplicação prática para a nossa vida. Amém? Chegando lá, você faz assim, olha, lê o capítulo da Bíblia, que é o mais importante é a leitura, e depois você assiste. Lê o capítulo 2, assiste o episódio 2. Lê o capítulo 3, assiste o episódio 3. E aí você vai entendendo as coisas. Amém, querido? Eu estou te esperando aqui logo depois do pause. Bom, querido, capítulo 36, ele parece um capítulo que não tem nada para falar, porque ele é um capítulo que vai falar dos descendentes de Esaú. Ele vai falar da genealogia de Esaú. Ele vai falar sobre Esaú. Na verdade, Moisés, o escritor sagrado aí, ele está fechando, essa parte da história, porque agora ele vai tratar especificamente dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, das tribos de Israel. Aqui começa a se configurar a história de Israel, a partir do capítulo 37. Mas ele, antes de fazer isso, como já é uma característica que a gente já viu em outros episódios, Moisés ele vai fazendo fechamento. Ele faz fechamentos e Moisés gosta de usar genealogias para fazer os fechamentos. Amém, querido? Então, mais uma vez, ele agora vai fechar falando dos descendentes de Esaú para mudar de fase. Porque já no próximo episódio a gente vai falar de José, amado. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio. Por enquanto, eu quero que você entenda esse fechamento para que você saiba que o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que tudo vê e é um Deus que não falha. Amém? Você deve estar pensando, de onde que o pastor vai tirar isso da genealogia? Está aqui, está no livro aqui, e eu vou ler para você. Olha que coisa tremenda. Gênesis capítulo 36. Eu vou ler a partir do verso 1, eu ia ler do verso 6, mas eu vou ler a partir do verso 1 para você ver que é um capítulo de genealogia. Mas a mensagem que interessa para a gente está a partir do verso 6. Olha só, presta atenção. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã Ada, filha de Elon, Eteu, Oilebama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmão de Nabaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reuel. A Oilebama nasceu Jeus, Jalão e Corá.
Estes são filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Verso 6. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas de sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de sua peregrinação não podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Amém, querido? O capítulo 36 começa falando das mulheres de Esaú. Aquelas mulheres que deram trabalho lá atrás para os pais, né, de Esaú, para Isaac e para Rebeca. Tem uma das mulheres aqui que o nome parece ser trocado. Eu sou da linha teológica que imagina que, porventura, essa mulher tivesse ou fosse conhecida pelos dois nomes, ok? Porque a gente vai ver, se a gente voltar nos capítulos anteriores, que ele se casou realmente com 3 mulheres, ele repete o nome de 2 e tem uma que ele muda o nome, né? E aí, essa que ele muda o nome, que é a tal de Judite, né, que não aparece aqui no 36, ela provavelmente era uma mulher conhecida pelos 2 nomes. Eu sou dessa linha, tá? Eu sou dessa linha aí. Ah, pastor, mas ele pode ter casado com 4 mulheres. Pode, amado, mas aí eu não veria muito sentido de omitir o nome de uma em detrimento de outra, né? Botar o nome de uma em detrimento da outra, né? Melhor falando aqui o português, colocar o nome de uma nova mulher em detrimento de outra. Não, eu acredito, eu sou mais da linha de que é a mesma pessoa. Ela lá no passado era conhecida por um nome e agora ela é conhecida por outro nome, até porque essas mulheres são de cultura pagã. E lá no paganismo era muito comum a troca de nomes por causa dos deuses. Amém, querido? Mas não é bem disso aqui que a gente quer falar. Ele fala dos descendentes, ele fala dos filhos dessas mulheres, né? Inclusive, ele admite, tem uma linha teológica que admite que Corá provavelmente ele é um neto, né, de Esaú e não filho direto, tá? Isso aí você pode ler em qualquer comentário, mas isso aí eu acredito que não seja muito a questão do seu interesse. A questão é que Esaú pega todas as suas mulheres, os seus filhos, toda a sua casa, todas as pessoas da sua casa. Quando a Bíblia fala isso, ele está falando dos servos, das servas, daqueles que nascem, dos escravos que nascem na casa de Esaú. E ele vai lá para o Monte Seir, ele sai de Canaã. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que a terra não mais suportava o rebanho dos 2 irmãos, de Esaú e de Jacó. Porque Esaú se tornou um homem muito, muito rico. Esaú se tornou um homem muito rico. Mais à frente, no verso 31, a gente vai ver que na cidade de Edom começou-se a ter reis. Haviam reis antes dos filhos de Israel. Tudo bem que isso não é um parâmetro, porque Deus era quem iria governar em Israel. Deus queria que o governo de Israel fosse totalmente teocrático e que os juízes, né, ajudassem nesse governo. Mas o povo de Israel quis um rei, daí vem Saul. Porém, amado, o que a Bíblia quer dizer aqui, quando Moisés escreve isso, é que a cidade de Edom, né, que é o lugar para onde Esaú vai, ele bota o nome de Edom, lá por causa, né, daquele cozido lá atrás, tem tudo a ver com aquela história da venda da primogenitura, então ele coloca o nome desse local Edom. É uma cidade que se organiza mais rapidamente por causa do seu porte, por causa do seu tamanho, por causa da sua estrutura. Então, logo no meio do capítulo, você vai ver que Edom, ou Esaú, porque é o mesmo nome, ele vai ter 14 príncipes. Esses 14 príncipes são netos
são os chefes oriundos da sua descendência. Então veja como cresceu a família de Esaú, que agora já não é mais considerado família, é um reino, o reino de Edom, né? E depois a Bíblia vai dizer lá pelo verso 31, já caminhando para o fim do capítulo, que Edom teve reis primeiro que Israel. Aí você deve estar pensando, mas pastor, por que você está dando essa volta e está falando isso tudo? Para você entender que Deus nunca revelou, Deus nunca disse que ia tirar a primogenitura de Esaú. Eu vim trazendo você falando sobre essa venda de primogenitura desde o princípio para chegar nesse episódio e te explicar aonde foi que você viu escrito que Deus tiraria a primogenitura de Esaú. Em lugar nenhum, querido. O que Deus revela para Rebeca, e eu falei isso já umas 2 ou 3 vezes aqui, em outros episódios passados, é que o irmão mais novo dominaria sobre o mais velho. Ou seja, o primogênito seria dominado pelo mais novo. Deus já tinha feito a escolha dele. Deus já tinha colocado o método que chegaria no plano dele. O coração propício de Jacó. E que Esaú, a gente sabe que não tinha esse coração propício. Deus já havia determinado como ele faria isso. E para Deus fazer isso, ele não ia precisar mexer na primogenitura de ninguém, porque Deus é poderoso. Deus não ia precisar da primogenitura de Esaú. Deus simplesmente revelou para a mãe que o mais novo dominaria sobre o mais velho, sobre o primogênito. Em nenhum momento está escrito que Deus tiraria a primogenitura de Esaú. Isso foi um método escolhido por Jacó. E aí volto a repetir, nem sempre os nossos métodos são aprovados por Deus. E aí Deus tem que ir lá e corrigir os erros de percurso causados por mim e por você, por causa das nossas precipitações, por causa das nossas visões humanas, por causa daquilo que a gente enxerga e a gente quer dar uma mãozinha para Deus, a gente quer ajudar Deus, a gente corre na frente e tenta fazer o papel que Deus já traçou, que Deus já estabeleceu, que Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, já determinou para os nossos futuros, para o nosso propósito nele. Então, o que acontece aqui, amado? A gente já vai observar isso no retorno de Jacó, quando Esaú fala para ele, meu irmão, eu não preciso desses presentes, Deus me abençoou, eu sou um homem muito rico. Quando ele fala isso para Jacó, ele está falando, olha, em nada você me prejudicou, você foi embora duro. E eu falei isso aqui no episódio, quando Jacó sai, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, para aprender a ser homem lá com Labão. E, no entanto, Esaú fica na terra, Esaú prospera, Esaú cuida dos negócios dos pais. Nada mudou com aquela negociação da primogenitura. A única coisa que mudou é que Esaú não se fez primogênito. Ele não usou da prerrogativa da primogenitura dele porque ele sabe que ele vendeu. Ele negociou aquilo que era inegociável. Mas olha, querido, em Deuteronômio, Deus vai falar assim para o povo. A gente vai ver Moisés escrevendo e orientando o povo. Olha, vocês vão passar pela terra de Edom, mas vocês não vão mexer na terra de Edom. Olha que coisa linda, amado. Deus preserva Edom. Lá na frente, bem lá na frente, na época do exílio, Deus vai fazer um acerto de conta com Edom. E aí, isso é para outro assunto, isso é outra coisa. Lá no exílio babilônico, lá naquela época, Deus vai fazer justiça em cima de Edom, porque ele não ajuda Judá, ele não ajuda Israel no momento em que o irmão dele mais precisou. Mas isso é um acerto de conta lá no futuro, lá na época do exílio babilônico. Em Deuteronômio, Deus fala para o povo passar de lado das terras de Edom, para não entrar na terra de Edom, porque são seus irmãos. Deus vai tratar com respeito Esaú. Deus vai tratar com respeito a terra de Esaú, a nação que saiu de Esaú. Muito embora Esaú não tenha tratado com respeito a primogenitura que lhe era dada por Deus, mas Deus vai tratar ele com respeito. Deus vai tratar ele com fidelidade.
O que eu quero te dizer nesse episódio é que Deus, Ele é justo. Ele não precisa pegar os nossos arranjos humanos e se utilizar desses arranjos para cumprir o propósito da vontade dele. Muito pelo contrário. Deus às vezes tem que consertar as nossas caquinhas porque nós fazemos besteira, tentando chegar na vontade dele algumas vezes, até achando que está bem intencionado, a gente faz besteira, tentando dar uma mãozinha para Deus, como eu já falei, e a gente se antecipa, a gente usa de métodos não muito corretos, a gente usa de métodos com pouco caráter da nossa parte para atingir os objetivos, e aí Deus ele tem que ir lá e corrigindo o percurso da nossa vida. Na verdade, Deus já havia prometido aquela terra, a terra de Canaã, para Jacó. E agora estava sendo entregue. Esaú sai voluntariamente e deixa para o irmão aquela terra, porque Esaú vai montar uma nação, que é Edom. Não teve falta de nada. Esaú não teve falta de nada porque Deus é justo. O que eu quero dizer nesse episódio, nessa mensagem, é que Deus não precisa de nada nosso. Deus não precisa dos nossos arranjos. Deus não precisa do nosso jeitinho para fazer cumprir o propósito dele. Jacó ficou agora com a terra de Canaã, concedida pelo seu irmão, que era o seu primogênito e era quem devia fazer isso. A promessa de Deus se cumpre, independente daquilo que Jacó e que Rebeca tenham feito. Deus cumpre as suas promessas sem se aliançar com os nossos erros, sem se aliançar com a nossa falta de caráter, sem se aliançar com a nossa falta de honestidade, com a nossa injustiça, com as nossas mentiras, com os nossos jeitinhos. Deus cumpre a sua promessa, porque Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é justo. Amém, querido? Se Deus te fez uma promessa, primeiro, amado, não tenta dar mãozinha para Ele, não. Você vai alcançar esse propósito. Se ainda não alcançou, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Se Deus te fez uma promessa, creia que através de justiça e verdade, Ele vai te levar até o propósito dele. Creia tão somente. Terceiro, não tente usar dos seus métodos sem consultar a Deus, sem saber o que Deus deseja, sem saber os métodos de Deus. Os métodos de Deus são acima dos nossos. Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus são altos e os nossos pensamentos são baixos. Então, amado, quer uma palavra? Que o teu pensamento, antes de pensar em qualquer coisa, consulte o pensamento de Deus antes, para que você possa alinhar o teu pensamento com o pensamento de Deus. Amém, querido? Fica com Jesus, fica com essa palavra e não esquece, curte, compartilha, espalha essa palavra, manda para alguém que você ama, porque tem alguém precisando dessa palavra. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.